Nossa história de hoje começa de uma maneira completamente diferente. Nossa protagonista, que se chama Tammy, acorda em um barco que estava afundando no oceano. Ela imediatamente sai em busca do seu noivo Richard, mas percebe que ele não estava lá e começa a chorar. 5 meses atrás, Tammy tinha acabado de desembarcar em um porto na ilha francesa, pronta para imigrar para o país. Quando chega, ela responde as perguntas de rotina do guarda de forma muito geral, sem saber exatamente o que ela queria fazer. Ela ficou amiga de uma mulher que se chama Debbie, enquanto limpam um barco. Pouco depois disso, ela é acompanhada pelo Richard no seu barco, e quando se apresentam, os dois lhe dão uma mão para poder prender o barco. No dia seguinte, a Tammy vê o Richard trabalhando no seu próprio barco e se aproxima dele trazendo gelo. Ele a convida para jantar juntos e ela aceita, desde que seja um jantar vegetariano. Mais tarde naquela noite, o Richard conta a ela que viaja sozinho, e como esse tipo de solidão traz muitas desvantagens. Enquanto conversam, o Richard deduz que ela também é uma marinheira, mas a Tammy nega. Mesmo assim, ele planeja fazê-la conduzir o barco. No dia seguinte, apesar da sua inexperiência, ela prova que é talentosa na navegação e eles se divertem juntos. Eles continuam suas aventuras juntos e a Tammy o leva para uma cachoeira. Ela mergulha na água, mas o Richard, não a vendo mais, mergulha para resgatá-la para ver se ela estava bem. Ele a encontra e descobre que era uma simples brincadeira. Eles se encontram na praia sentados na beira do mar, onde um beijo surge entre os dois. Voltando ao presente, a Tammy tenta comunicar o pedido de socorro pelo rádio, mas sem sucesso. Após momentos de desespero, ela reflete sobre o fato de o barco estar sem um bote salva-vidas e imediatamente sai para alcançá-lo. O barco não liga porque as velas caíram na água. Ela tenta soltá-los, mas cai na água. Depois de quase se engasgar, na escada, ela sobe de volta e alcança o barco à deriva. Ela cobre os buracos com fita e encontra várias ferramentas, incluindo a vela do barco e uma bomba. Com a bomba, ela consegue tirar um pouco de água e, com alguma dificuldade, desenrolar as velas. Logo depois, através dos binóculos, ela finalmente vê o bote salva-vidas. Ela remove as velas, se prende ao barco com a corda e alcança o Richard, que felizmente ainda estava vivo. Ela o leva de volta a bordo e o tranquiliza, dizendo que tudo ficará bem. Voltando ao passado, antes do acidente, o Richard lhe mostra uma flor. É uma flor do amor. Segundo a tradição, usá-la na orelha esquerda significa estar comprometido romanticamente. Durante o jantar, ela lhe conta sobre a sua adolescência e como a ausência da sua mãe influenciou suas experiências, levando a viajar pelo mundo quando adulta. Após isso, Tammy o convence a dançar com ela. Durante a dança do casal, o homem pergunta se ela gostaria de viajar pelo mundo na sua companhia. E claro, ela aceita. Enquanto fazem compras, eles planejam sua viagem, mas encontram um casal ao sair do supermercado. Eles são alguns dos amigos do Richard e eles apresentam uma oferta emocionante. Uma vez sentados em um bar, eles oferecem levar o seu barco de volta para a Califórnia em troca de $10.000 e uma passagem de avião de primeira classe de volta. Uma oferta muito difícil de recusar, mas o Richard diz que só vai aceitar em troca de 2 passagens, para que ele possa levar a Tammy com ele. Logo depois, ele se aproxima da Tammy que, um pouco nervosa, diz que não quer apenas segui-lo nas suas aventuras. Além disso, ela não quer voltar para o mesmo lugar de onde esteve afastada nos últimos anos. O Richard, percebendo que pode estar sendo egoísta, decide recusar a oferta. Depois de velejar tanto para encontrá-la, ele não quer perdê-la agora. Agora nós voltamos pro dia do acidente. O Richard não estava nada bem. A Tammy cobre os seus ferimentos e faz alguns cálculos. E percebendo que eles se afastaram muito indo pro norte, ela fica desmoralizada, pensando que vão morrer. E o Richard tenta tranquilizá-la. No entanto, o homem tem um pressentimento que não precisam voltar para tocar a terra. Olhando para o mapa, eles concluem que devem chegar ao Havaí se quiserem se salvar. O verdadeiro problema, entretanto, é que será muito arriscado, pois se errarem o alvo, o destino mais próximo estaria muito longe. Mesmo assim, eles decidiram tentar. Nos dias bons, o casal se encontra em um barco de luxo para casais, e depois de uma conversa, discutem sobre seu futuro. Felizmente, Tammy decidiu ir com ele de qualquer maneira, e Richard explicou que queria ter fundos para poder viajar por um ano inteiro com essa compensação financeira. A Tammy escreve uma carta para sua mãe, anunciando seu retorno iminente. Enquanto viajam, chega um pôr do sol muito avermelhado, e eles brincam sobre o nome exato dessa cor. Esse detalhe vai ser muito crucial mais tarde, mas eles ainda não sabem disso.
Voltando à tragédia em curso, eles podem contar com um pouco de comida e água encontradas no barco, mas não vai ser o suficiente para a duração da jornada. 5 dias à deriva, eles percebem que se desviaram um pouco do curso, e a Tami decide consertar o leme, que é a causa do problema. Ela coloca uma máscara de mergulho e vai dar uma olhada, percebendo que um pedaço da vela estava preso. Após algumas tentativas usando força com as suas mãos e pernas, ela finalmente consegue removê-lo. 5 dias depois, ela encontra um creme facial para o sol e depois de aplicá-lo nos dois, verifica os ferimentos do Richard. Não há muita comida sobrando, eles têm que pescar algo porque senão vão acabar morrendo de fome. A Tami por sua vez se recusa a comer, porque é vegetariana, e isso vai completamente contra suas ideias. Mas o Richard já faz entender que esse não é o momento para tais caprichos. Ela deve fazer isso de qualquer maneira para poder sobreviver. Ela toma coragem e mergulha na água, mas a primeira tentativa falha e ela volta para cima. Ela tenta novamente, mas o resultado é o mesmo, e ela sobe de volta ao barco chorando. Logo depois, a Tami medita sentada no barco. Começa a chover e ela fica eufórica, delirando de alegria. 18 dias à deriva, procurando objetos ao redor do barco, ela encontra vinho e conseguem se reconectar, nem que seja por um breve momento com a humanidade, celebrando e bebendo. Alguns dias passam, e enquanto Tami toca violão e canta, Richard lhe diz que gostaria de nunca tê-la conhecido, pois assim não teria colocado ela nessa situação. Por outro lado, Tami se arrepende. Na verdade, ela carregará essas memórias para sempre. Durante a noite, o Richard se entretém com o mesmo instrumento, e a Tami pergunta se ele quer falar sobre a morte precoce da sua mãe. Ele concorda e conta como internalizou esse trauma, imaginando como a sua mãe o julgaria ao vê-lo em certas situações. Então ele pergunta o que a sua mãe pensa sobre tudo o que estava acontecendo. Em resposta, ele lhe propõe um casamento, e ela aceita de bom grado e coloca um anel feito à mão nela. O Richard promete comprar um de verdade quando chegarem aos Estados Unidos. 29 dias à deriva, durante a noite, Tami tem a alucinação onde um vasto navio passa bem ao lado deles. Sem parar, ela percebe que estava delirando e ambos ficam desmoralizados. Para o Richard, a única nota positiva é que apesar da desidratação, distância e tudo, eles ainda não estão mortos. Alguns dias depois, enquanto ajuda a beber, a Tami revela que faltam cerca de 690 milhas. Então agora vamos voltar para o dia em que tudo começou. Em alguns momentos eles são informados pelo rádio que a 1000 milhas de distância deles estava o centro de uma tempestade. Como precaução, eles decidem mudar os planos e modificar o curso para evitar a tempestade. Algumas horas depois, eles se encontram no meio dela e fazem de tudo o que podem para se salvar. No presente, a Tami nota um céu idêntico ao do início da jornada, e ela sente que algo estava chegando. Infelizmente para eles, era uma tempestade. A Tami continua contando para ele algumas coisas. Quando criança, quando seus parentes brigavam, ela se trancava na banheira, imaginando que estava em um outro lugar. Então ela propõe fazer a mesma coisa agora. Enquanto são jogados pelo oceano, a Tami pega o transmissor de localizador de emergência para que possam relatar a sua localização. Eles continuam fazendo tudo o que podem para não morrer, e o Richard lhe diz para descer, porque eles podem tombar. Ela não quer deixá-lo sozinho, mas desce mesmo assim. Uma vez lá, ela é jogada por todos os lados por conta das ondas fortes que estavam ali. O Richard, por outro lado, caiu no oceano após perder a sua consciência. Depois que o flashback termina, a Tami acorda, percebendo a dura verdade dos fatos. O Richard, após o acidente, nunca esteve com ela. Eram apenas alucinações típicas de quem viaja sozinho. Ela, na verdade, experimentou toda a tragédia sem o Richard, mas essa ilusão lhe deu força. Ela desce na água para caçar peixes, e dessa vez ela consegue na primeira tentativa, e volta. Ela o come apesar de ir contra suas ideias. De repente, um passarinho chega até ela, e ela não consegue entender o que um passarinho estava fazendo ali. Ela usa binóculos e o milagre parece acontecer. Ela vê terra firme ao longe. Ela não perde tempo e usa um sinalizador para poder chamar a atenção de quem estivesse por perto, atraindo o navio que imediatamente a resgata. Algum tempo depois, ela volta para visitar o barco e olhando para fotos, traz de volta todas as boas lembranças que teve com Richard. Ela se desmancha em lágrimas e olha ao redor. Ela até encontra uma flor que ele deu para ela, e assim ela chega à praia onde eles se beijaram pela primeira vez. Ela deixa a flor cair na água em memória do seu falecido namorado. Depois daquele dia, a Tami nunca mais parou de velejar e continuou a sua vida, sempre se lembrando do Richard a todo momento que podia. Então,
tudo é finalizado. Tá vendo essa imagem que tá aparecendo no meio da tela? Clica nela para assistir a mais uma história incrível. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima!